Então, boa tarde a todos. Eu vou pedir para a colega colocar na tela os slides que eu compartilhei ali. Assim. Então, boa tarde novamente. O professor Dorilson já fez uma apresentação, uma rápida apresentação, e já quero aproveitar nesse início para agradecer o convite, do professor Dorilson. Estou aqui hoje representando, o município de Canoas, Rio Grande do Sul. Minha colega Mônica já esteve em outras atividades do dia, também minha colega aqui do município, colega de rede. E hoje, então, vim contar um pouquinho dessa experiência que nós tivemos de 2017 a 2020 na rede municipal de Canoas e, em especial, nesse período de 2020 da pandemia, Então, o professor já me apresentou, sou professora de anos iniciais, graduação em pedagogia. Nesse momento, estou doutorado em educação, na linha de formação de professores e práticas educativas. E professora da rede municipal de ensino de Canoas já há 20 anos, O que, nesse momento, assim, é o lugar de onde eu venho falar e conversar e contar um pouquinho dessa experiência, e de uma experiência que não é minha, mas que é nossa, Por isso é de onde eu falo, Desde onde falo, falamos. Porque eu falo e também junto a essa minha voz vem o eco dos meus colegas, das pessoas, dos coletivos com os quais a gente construiu e desenvolveu essas ações que hoje venho contar um pouquinho, Então, só para reforçar, que essas atividades, elas se colocam, no espaço-tempo de Canoas, nesse período de 2017 a 2020, e tem como prerrogativa o trabalho formativo que foi conduzido a partir do projeto Saberes em Diálogo e do projeto Cartografias da implementação do referencial curricular de Canoas, que na sequência eu vou contar um pouquinho mais como funcionou, Então, situando um pouquinho a fala, no início eu vou trazer um pouquinho desse contexto e desse ponto de partida de onde a gente sai para pensar essas ações formativas. Num segundo momento, então, pensar um pouquinho esses desafios e possibilidades, dessa reação à situação de pandemia. No terceiro momento, então, um pouquinho das estratégias que nós lançamos mão em Canoas no ano passado para dar conta desse contexto, e, por fim, então, alguns elementos que a gente destacou, como aprendizagem desse período que passamos, Então, para situar um pouquinho, Canoas situa na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Nós temos ali no mapa mais à direita, o nosso município tem uma divisão por uma questão de organização por quadrantes, de acordo com os bairros e com as características próprias, da comunidade de cada um desses bairros, E nós temos, então, na rede 40 escolas de educação infantil e 44 escolas de ensino fundamental, além do CEIA, que é o Centro de Capacitação, Educação Inclusiva e Acessibilidade, Nós temos, então, na rede um total de 34, quase 35 mil alunos e 2.300 profissionais de educação. Então, é uma rede bastante numerosa, em que pensar as ações formativas requer obrigatoriamente que a gente amplie a discussão um pouco para além da mantenedora, no caso da Secretaria da Educação, que foi esse movimento que nós empreendemos, então, nesse período, Então, trabalhamos um pouco nesses 4 anos nessa ideia de pensar com quem se está, A ideia de uma implicação histórico-existencial no saber e no fazer, no saber fazer. E de que tudo que fazemos está vinculado às nossas implicações.
pesquisar fazendo das nossas implicações um modo de criação de saberes. Né? O professor Roberto Sidney Macedo, da Universidade Federal da Bahia, tem nos acompanhado aí nas reflexões nessa temática, né? E também temos buscado alguns aportes teóricos e práticos na decolonialidade, em que também Catherine Walsh nos ajuda a pensar, né? Então, essa ideia de falo de onde existo ou de um pensamento desde onde se está, né? E isso traduzido para a ação prática da escola e de uma rede de ensino e da formação continuada de professores, né? De certa forma, aponta para duas questões, né? Primeiro, do foco na ação dos docentes e no cotidiano da escola, ou seja, pensar e fazer formação sempre a partir daquilo que se tem no dia a dia da escola e das necessidades que os professores e professoras vivenciam diariamente na escola, e de um movimento que coloca os professores na centralidade, né? A gente tem, historicamente, uma hierarquização dos saberes, em que, muitas vezes, o saber da universidade ele é colocado num patamar superior, né, hierarquicamente, ao saber que é produzido no chão da escola. E esse movimento formativo com o qual nós trabalhamos, ele justamente rompe com essa ideia e traz os professores para a centralidade da discussão. Né? Então, falando um pouquinho desse projeto Saberes em Diálogo, e eu trago esse projeto nesse primeiro item da contextualização, porque as ações que foram empreendidas no ano passado, na ocasião por ocasião desse primeiro momento da pandemia, de certa forma, só foram possíveis porque se tinha um coletivo de professores com a rede que já vinha trabalhando numa perspectiva de trabalho que eu vou contar um pouquinho, né? Mas que já vinha trabalhando nesta perspectiva de trabalho, né? Então, dificilmente essas ações teriam um resultado ou um eco tão potente se a rede já não estivesse mobilizada, né, por esse movimento. Então, o projeto Saberes em Diálogo, que eu até coloquei um QR Code para quem quiser acessar o site do projeto, que também tem ali o link, né? Acho que ficou cortado um pouquinho ali na apresentação, mas depois eu posso pôr no chat também, que justamente é um projeto que aqui traga um pouquinho melhor, que apresentou uma relevância tanto interna à rede quanto externa, né? Então, a relevância interna, na medida em que nós tivemos, no decorrer dos anos de 2017 até 2020, um aumento na adesão, um aumento e uma permanência na adesão dos professores, o número de projetos inscritos, projetos de pesquisa e de participação no seminário final, né, que aconteceu em cada um desses 4 anos, né? Então, o projeto Saberes em Diálogo aposta no movimento do professor que sai da universidade e que ele continua sendo pesquisador da sua prática docente. Não a pesquisa acadêmica desvinculada do cotidiano da escola, mas uma pesquisa que vai justamente olhar para os problemas que se tem na escola, para as demandas que se tem cotidianamente na escola, para que se busque formas, então, de superar essas dificuldades mediante um processo de pesquisa muito engajado, né, com o que se vive. Então, para além da relevância interna desse aumento da adesão, a gente teve também um projeto reconhecido nessas 2 obras, né? A primeira obra, Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação, é uma obra da Unesco, que traz um resumo, né, de como anda a formação no Brasil e aponta 5 experiências inovadoras de formação de professores no Brasil,
com o qual os Saberes em Diálogo é citado como uma delas. E o outro livro, Formação Permanente de Professores, Experiências Ibero-Americanas, é um livro organizado pelo professor Francisco Imbernon, que é referência no campo da formação, que também o projeto é citado da mesma forma, né? Então, no decorrer do trabalho dos Saberes em Diálogo, né, em que os coletivos de professores, então, propõem projetos de pesquisa, olhando para a sua prática, são, então, agrupados em grupos de estudos, onde podem dialogar, trocar, conversar, aprender juntos sobre as temáticas, né, sobre a especificidade das temáticas de seu interesse. Temos momentos gerais também, em todo o coletivo se reúne. Então, a partir desse movimento, que todos os anos, né, aconteceram de 2017 a 2020, emergem, então, 8 princípios de trabalho com o qual todas as ações formativas da rede municipal de ensino, então, são conduzidas, né? O primeiro princípio é o do protagonismo docente. Então, é pensar no professor como elemento principal e fundamental para se falar em educação, para se pensar em educação. O segundo princípio da horizontalidade, que é justamente o que eu falava antes, essa ideia de se pensar que o saber que circula e que é produzido na escola, ele está numa mesma posição hierárquica do que o saber da universidade. Então, não tem uma hierarquia nesse sentido, né? O terceiro princípio, então, do trabalho colaborativo como uma premissa para se pensar e fazer educação e formação de professores. O quarto princípio da formação entre pares. Então, não é um professor externo e que desconheça os contextos que vem para ensinar o professor a como ele deve fazer o seu trabalho, mas, fundamentalmente, um investimento nessa formação que acontece entre pares e que, entre pares, a gente cresce junto, compartilha vivências, compartilha conhecimentos e cresce junto. O quinto princípio, registro e visibilidade das práticas docentes, também se destacou bastante, na medida em que, muitas vezes, o relato de uma prática, de um trabalho que o professor faz, ele fica restrito à sua sala de aula, ele fica restrito ao seu entorno. E no momento em que se tem uma possibilidade do professor compartilhar isso que ele faz, esse relato de prática e as suas reflexões, seja oralmente, né, através de uma comunicação oral, ou principalmente através de um registro, de uma publicação, de um artigo, isso ganha uma abrangência maior, chega a outros, né, inspira a outros e, de certa forma, atua tanto como um movimento de autoformação quanto de formação com os colegas. O sexto princípio, foco nas demandas do cotidiano. Então, o que eu já falava antes, né? O que se vive cotidianamente na centralidade. O sétimo princípio da adesão espontânea, né? Que nesse projeto é um princípio, os professores participavam por interesse, por adesão e não por uma obrigatoriedade da mantenedora. E o último princípio, que a nós ficou mais claro, mas que também daqui a pouco ele pode ser um dos primeiros, que é o princípio do pertencimento, do acolhimento e da afetividade, como um elemento que pode, então, produzir bem-estar docente, entre outras questões que hoje a gente vê que são tão importantes. A própria base traz isso muito forte, dessas competências socioemocionais, e que também, no âmbito do trabalho docente, professor com professor, isso também é fundamental. Nesse movimento, né, de que o Saberes em Diálogo está acontecendo na rede, né, com um coletivo de professores, então nos chega a situação da pandemia, né? E aí, em 2020, de onde nós partimos?
Primeiro, de que o nosso entendimento de que para qualificar a educação básica é necessário que se tenha uma formação continuada de professores. Então, a formação é um pré-requisito, é um requisito para qualificar a educação básica, né? O segundo elemento é a demanda que nós tínhamos, né, e temos ainda, de implementação do referencial curricular de Canoas, nosso referencial que foi construído com os professores a partir da aprovação da base. E aí nós temos o cenário de pandemia do Covid-19, que se atravessa no nosso caminho, né? No meio do nosso caminho tinha uma pandemia, e aí todo um planejamento que se fez e que se organizou para que o nosso referencial curricular fosse implementado via formação de professores, com a pandemia ele acaba, então, prejudicado, né, para não dizer que precisou ser totalmente reformulado em virtude das situações que a gente tem, né. Então, nós vivemos em 2020 e continuamos a viver, né, uma situação de excepcionalidade sem precedente, sem nenhuma referência anterior, sem qualquer possibilidade de comparação e considerando as restrições e limitações de todas as ordens. Então, quando a gente falava e planejava as atividades, a gente pensava, mas no presencial. Não, esquece o presencial. Nesse momento, a gente não tem como comparar o que a gente vive hoje com uma situação de ensino presencial, com uma situação de formação que se dá presencialmente. A gente tem que pensar a partir de outras bases, né? Como aquela situação que a gente tem visto aí recorrente de algumas escolas que tentam preservar ou reproduzir os tempos e espaços da escola presencial no remoto, e que a gente sabe que o quanto isso realmente é difícil de se efetivar, né? Por exemplo, uma criança permanecer 4 horas, 5 horas na frente de uma tela, né? A gente sabe que isso hoje é bastante complicado. Bom, e aí, baseado nisso, nós precisamos, então, lançar mão de uma ação, né, que nós, então, estamos chamando de resistir, né? Porque resistir é quando a gente faz uma barreira à situação que se apresenta, e, na verdade, não tem como a gente fazer uma resistência à situação de pandemia, de ensino remoto, mas sim de procurar uma resistência, um existir de outra forma, para que a gente possa, então, de certa forma, aproveitar as oportunidades que esse período de pandemia nos trouxeram, que, apesar de inúmeros desafios, também a gente vê inúmeras possibilidades. E aí eu trago uma frase de uma colega da rede, a Geórgia. Eu esqueci de dizer que o projeto Saberes em Diálogo e também o projeto Cartografias, da implementação do referencial curricular, ambos são gestados do ponto de vista da gestão, né, por comissões coordenadoras, né, ou um grupo, uma equipe gestora bastante numeroso, que, juntamente com a assessoria pedagógica da secretaria, neste período de 2017 a 2020, tinha a incumbência, então, de pensar os projetos e desenvolver o projeto com a rede. Então, numa das reuniões da comissão coordenadora dos Saberes em Diálogo, a Geórgia, nossa colega, trouxe essa pérola, né, que nós temos usado quase como um mantra, usamos em 2020 quase como um mantra. O que se faz quando não se pode fazer o que se sabe fazer, né? Nós, professores, já há um bom tempo, sabemos da nossa prática e daquilo que fazemos, sempre aprendendo, mas, de certa forma, nós tínhamos uma certa segurança naquilo que fazíamos. E com a pandemia, toda essa segurança foi jogada, né, foi arrastada, porque todas as nossas certezas ou impressões sobre como fazer as coisas, então, são desafiadas a serem repensadas ou, então, a reexistirem conosco, né? E aí, então, passo a trazer um pouquinho de quais foram as estratégias formativas que a gente construiu, então, e colocou em ação nesse contexto de pandemia e de ensino remoto, né?
Uma das professoras, né, supervisora de uma das escolas da rede, que participava conosco de um dos grupos de estudo dos saberes em diálogo, né, em certo encontro trouxe essa outra pérola, o conteúdo de 2020 é a vida, né? Então, todo um movimento de implementação de um referencial curricular que, olhando para a base, tem uma série de habilidades, de competências, de objetos do conhecimento a serem trabalhados, e 2020, então, nos obriga a pensar tudo isso a partir da vida, a partir do humano. Como é que a gente coloca todos esses conteúdos, esses conhecimentos a serviço da vida e a serviço do humano? E aí, então, aqui alguns registros dos coletivos do projeto Cartografias, da implementação do referencial curricular, que foi o grupo responsável por colocar em prática essas estratégias formativas no ano de 2020. Essa primeira foto aqui é o grupo de professores formadores e sistematizadores do projeto Cartografias. Essa segunda foto aqui, cronologicamente, ela é até anterior, porque foi na aprovação do nosso referencial. E essa terceira foto aqui é o grupo de formadores dos anos iniciais com os professores, então, que participaram da formação ao fundo, né, enquanto nós ainda tínhamos atividades presenciais na rede, né, no Brasil. Bom, esse aqui é o grupo de trabalho do projeto Cartografias em 2020. As fotos mudam um pouquinho, né, para esse cenário todo quadradinho de Meet, mas que, de certa forma, foi potencializado pela capacidade de criação coletiva que esse grupo acabou empreendendo, né? Então, em abril do ano passado, numa chamada nossa para esse grupo, né, no sentido de tensionar para pensar junto conosco o que vamos fazer, como vamos orientar e como vamos subsidiar os professores para desenvolver esse trabalho de ensino remoto. E aí, um fato bem interessante é que a orientação que sai da Secretaria de Educação, a orientação formal que foi sobre como o ensino remoto deveria funcionar, ele acaba saindo a partir de uma das reuniões desse grupo, né? Então, esse grupo é tanto responsável por mobilizar essas ações na rede, quanto em desenvolver as ações formativas. Bom, e aí, a partir dessas conversas, desses encontros com o comitê, o grupo gestor do Cartografias da implementação do referencial, se pensou, então, algumas estratégias formativas que eu vou destacar assim, em blocos, né? Então, criação de um canal do YouTube, a proposição de lives através do canal do YouTube, videoconferências através do Google Meet e criação de salas de aula no Google Classroom. Então, para contextualizar, aqui em 2020 nós vínhamos, na verdade, desde 2019, que nós vínhamos num movimento de implementação da Google for Education na nossa rede, com entrega de Chromebooks nas escolas, com cursos de formação das ferramentas digitais para os professores. E que essa implementação que ia se dar durante todo o ano de 2020, ela acabou sendo atropelada e foi empurrada. A gente teve que implementar na marra, como a gente costuma dizer, né? Porque não se teve um tempo de primeiro fazer a formação, depois trabalhar com os estudantes, para depois utilizar as ferramentas. Tudo foi acontecendo praticamente ao mesmo tempo, né? Então, o canal da formação de professores, que é esse que está ali, Formação de Professores Canoas, né? Quem quiser, olá. Olá, professora. Olá. Excelente a temática, muito interessante para nós. Nós agradecemos a contribuição, e aí nós temos ainda 8 minutos restantes da sua. Bem. Se a senhora quiser colocar mais alguma coisa, mas com relação aos comentários, muito enriquecedores, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouquinho mais dessa formação continuada e desse protagonismo do professor nesse contexto de pandemia. Tá. Na sequência aqui dos slides,
justamente eu vou falar sobre isso, se puderem colocar o slide ali, porque o canal do YouTube, né, e as lives de formação foram uma expressão do protagonismo docente, na medida em que elas foram pensadas, organizadas, planejadas e colocadas em ação pelos professores. Então, a gente chegou num ponto de ter uma das lives, o primeiro ciclo aconteceu em maio, né, ali nas fotinhos pequeno, mas quem quiser acessar lá no canal do YouTube vai poder observar. E no segundo ciclo também, nós chegamos a ter uma das lives em que foi toda ela desenvolvida por professores da rede, sem ninguém da Secretaria de Educação, então tanto o mediador quanto os professores participantes, né? Então, esse protagonismo, ele justamente busca colocar no foco da ação o professor que está lá na sala de aula, ele vai contar do seu trabalho, daquilo que ele desenvolve, e pensar o professor como um pesquisador da sua prática, como um produtor de conhecimento pedagógico, né? Nós tivemos, assim, uma abrangência muito boa, né? Mais de 3.000 visualizações em cada uma das lives, o que nos mostrou, assim, a potência dessa ferramenta, né? As videoconferências pelo Google Meet, quando eram grupos menores, também são uma amostra do protagonismo dos professores, na medida em que as formações, e aí por área do conhecimento, foram tanto planejadas quanto conduzidas pelos professores que estão na sala de aula, né? Então, alguns professores de cada componente curricular que desenvolveram junto com seus colegas, né? As atividades no Google Sala de Aula também se mostraram como um espaço de compartilhamento, de discussão, de compartilhamento de materiais, de práticas com os professores de cada uma das áreas, né? E aí eu quero trazer um pouquinho, assim, de forma bem rápida, né, pelo avançado do horário, né, alguns resultados que a gente pôde observar que esse processo formativo nesse ano de 2020 nos possibilitou ver tanto a dimensão do professor com o aluno, né, na medida em que os professores, então, se inspiram naquilo que os colegas relatam para também contribuir no trabalho com seus estudantes. A outra dimensão do professor com os seus colegas, né, na medida em que acontece uma aproximação, uma socialização de ideias, um estímulo à reflexão. E também do professor consigo mesmo, né? Essa dimensão da autoformação, né? Então, o professor podendo buscar outros conhecimentos que são do seu interesse, né? E a possibilidade de fazer múltiplas atividades simultâneas, o reconhecimento dos professores de que os estudantes já têm uma caminhada nesse sentido, né? De lidar com as tecnologias, de lidar com as questões, com fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E de pensar também e de ver que os problemas e angústias também são muito semelhantes, né? O professor tem uma questão de solidão docente bastante grande, solidão pedagógica, porque a gente sabe que no dia a dia da escola não se consegue ter essa interação tanto quanto a gente gostaria, né? Então, esse processo teve também esse caráter. E também essa ideia de pensar que, bom, a gente não pode fazer tudo, os alunos não têm acesso à internet, muitos não têm acesso, mas alguma coisa a gente tem que fazer. E tem que pensar quais estratégias que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem hoje. E é nessa perspectiva, então, que a gente vem trabalhando, né? Então, eu deixo aqui as referências, já que o material vai ficar disponível, né? Que também são dos materiais produzidos pelos professores de outros textos reflexivos sobre essas experiências que eu relatei. E deixo também meu contato, né? Depois, se puder colocar ali na tela, à disposição para interações. E é isso, professora. Me ouve? Sim. Então, nós agradecemos imensamente a participação, a contribuição do seu trabalho, muito enriquecedor, e a gente conta realmente com essa nova roupagem, né, da formação continuada e desse professor nesse momento. Muito obrigada pela participação, pelas contribuições.
Gostaria de fazer mais alguma consideração, finalizar o tema? Aí a senhora tem 3 minutos para fechar. Não sei se tem alguma questão que tenha vindo do chat, eu não consegui acompanhar ali, mas de dizer que nós estamos pensando numa formação de professores outra, né, que possa dar conta das necessidades que os professores que estão lá na ponta, lá na escola, passam cotidianamente, né? A gente sabe que a formação hoje, ela não, a mesma continuada e a inicial, ela não responde tanto quanto os professores gostariam e necessitariam de respostas, e justamente é nesse movimento em que esses princípios que a gente tem exercitado, então, nos mostram que estamos, né, ou estivemos no caminho certo com esses projetos desenvolvidos na rede. Estamos caminhando, né, para melhor. Lá no chat temos alguns elogios, bastante, e aí a gente agradece realmente essa contribuição. Finalizamos aqui.